Olá, meu nome é Eduardo e esta é a apresentação do projeto final do curso de Mineração de Dados Complexos. O tema é Speech Recognition e os integrantes do nosso grupo, Work for Data, são o José Renato, a Larissa, o William e eu. Interfaces de voz estão presentes no dia a dia de todos nós e novas aplicações não param de surgir. Um exemplo de aplicação vem na forma de assistentes pessoais, como a Alexa da Amazon e a Siri da Apple. Estas interfaces representam potenciais alternativas às telas touchscreen que encontramos em aplicativos. O desenvolvimento de um detector de falas não é uma tarefa simples. Com essa dificuldade em mente, o TensorFlow disponibilizou um conjunto de dados com diversos comandos em formato de áudio, chamado Speech Commands Dataset. O objetivo desse trabalho é desenvolver um modelo capaz de reconhecer comandos de voz simples. Os dados desse projeto estão contidos na competição TensorFlow Speech Recognition Challenge, do Kaggle. O conjunto fornecido contém aproximadamente 65.000 amostras de áudio referentes a 30 comandos de voz. Estes arquivos possuem aproximadamente um segundo de duração e foram previamente divididos em conjuntos de treino, validação e teste. A tarefa a ser realizada é a classificação correta de 10 das 30 classes fornecidas. Além dessas classes, o modelo deve classificar o comando como desconhecido ou silêncio. Temos um problema de 12 classes. Para o treinamento do modelo, podemos utilizar os 20 comandos não utilizados como amostra de dado desconhecido. No caso de silêncio, o que podemos fazer? Foram fornecidas 6 amostras de ruído de fundo com 1 minuto de duração, as quais foram divididas em trechos de 1 segundo, totalizando 360 amostras e atribuídas aos conjuntos de validação e teste. Recorremos também ao YouTube, onde baixamos um arquivo de 1 hora contendo som ambiente de uma cafeteria, o qual gerou 3.600 amostras de 1 segundo e foram atribuídas ao conjunto de treino. Desta forma, asseguramos que as amostras utilizadas durante o treinamento não serão vistas durante a validação e teste. Após a distribuição de arquivos de silêncio, a quantidade de amostras no conjunto de treino indica que existe um grande desbalanceamento, principalmente com a classe desconhecida. Desta forma, empregamos o uso de pesos para cada classe durante o treinamento. A estratégia de classificação adotada neste projeto partiu da conversão do áudio em imagem, a qual é utilizada para classificação em termos das classes de interesse. Para a conversão de áudio em imagem, utilizamos o espectrograma do sinal de áudio. Para classificação, utilizamos redes neurais convolucionais. A partir da gravação do áudio, é gerado um vetor de amplitudes sonoras em função do tempo. A partir desse vetor, calcula-se o espectrograma, o qual decompõe intervalos do sinal original em função da frequência, gerando uma visualização da variação de amplitude do sinal em função do tempo e da frequência. Este gráfico pode ser utilizado para caracterizar os comandos, uma vez que cada fala apresentará um padrão diferente a ser identificado. Para lidar com problemas de overfitting, foi aplicado o aumento de dados. Tomando como exemplo um arquivo original, são aplicadas transformações de dilatação no tempo, adição de ruído e dilatação na frequência em diferentes intensidades. Essas transformações são aplicadas no sinal original e depois convertido em imagem. A cada nova época de treinamento, as intensidades são aleatorizadas e uma combinação simultânea dos 3 efeitos é aplicada no áudio em questão. Foram treinados 2 conjuntos de modelos. O primeiro é o conjunto baseline, treinado sem e com aumento de dados. Neste caso, buscou-se avaliar o efeito do uso do aumento de dados. Em seguida, modelos complexos foram treinados. São eles uma rede convolucional com muitos parâmetros e uma rede VGG16. Buscou-se, neste caso, produzir o modelo final. O primeiro passo do processo é o treinamento de cada modelo com e sem aumento de dados no conjunto de treino. A rede utilizada consiste em 3 camadas convolucionais com batch normalization e uma camada densamente conectada. Após o treinamento, foi escolhido o modelo referente à época em que ocorreu o menor valor da função loss no conjunto de validação. Finalmente, este modelo foi avaliado no conjunto de teste. Utilizando dados sem aumento, as curvas de loss no treino e validação indicam a ocorrência de overfitting. Escolhendo o modelo da época 2 e avaliando no conjunto de teste, a matriz de confusão indica a dificuldade de se predizer corretamente a classe 7, que corresponde ao silêncio. No conjunto de teste, o valor da acurácia balanceada foi de aproximadamente 73% e a acurácia 68%. Avaliando agora o uso de aumento de dados, foi escolhido o modelo da época 12, e a matriz de confusão no conjunto de teste indica que o uso do aumento não foi capaz de sanar a dificuldade de se predizer a classe silêncio. No conjunto de teste, a acurácia balanceada foi aproximadamente 70%, enquanto a acurácia foi de aproximadamente 73%. Isto ocorreu devido às melhores predições na classe desconhecida. Adotando o uso de aumento de dados para o treinamento dos modelos complexos, o primeiro modelo foi uma rede convolucional com 4 camadas convolucionais, batch normalization e 3 camadas densamente conectadas. O segundo é uma rede VGG16, onde foi aplicado fine-tuning nos parâmetros previamente treinados no conjunto ImageNet. O modelo foi escolhido em relação à melhor época de validação e, em seguida, avaliado no conjunto de teste. Avaliando as curvas de loss, foi escolhido o modelo da época 13. Para este modelo, a matriz de confusão no conjunto de teste mostra que ocorreu uma melhora considerável nas predições da classe de silêncio, porém uma piora na classe desconhecida. Por conta disso, a acurácia balanceada melhorou, atingindo 74%, enquanto a acurácia diminuiu, atingindo aproximadamente 69%.
Avaliando a VGG com Fine Tuning, a partir da curva de loss, foi escolhido o modelo da época 6. Para este modelo, a matriz de confusão indica uma melhora considerável na predição de todas as classes. As principais confusões ocorreram entre os comandos down, go e no, o que ocorre devido à similaridade de suas pronúncias. No conjunto de teste, a acurácia balanceada foi de aproximadamente 91% e a acurácia 93%. Este projeto faz parte de uma competição do Kaggle. O modelo VGG foi escolhido como modelo final e submetido na competição, fornecendo uma acurácia de 75% no seu conjunto de avaliação. Existe uma grande diferença nos valores e o principal motivo está no conjunto de silêncio, que não foi oficialmente fornecido. Para contornar este problema, o conjunto de silêncio poderia ser incrementado com outras fontes, e o uso de um preditor em duas etapas poderia ser utilizado, onde o primeiro, um preditor binário, diferenciaria a fala humana de silêncio, e para as amostras de fala, um segundo preditor classificaria os comandos de interesse. Essas duas ideias ficam como sugestão de trabalhos futuros. E esta foi a apresentação do grupo Work for Data. Obrigado!